Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós, amém? Vamos continuar nossa caminhada por o Evangelho de João. E hoje nós estaremos abordando o capítulo 14. Então eu queria estar esta noite conversando sobre a aflição que tem sido um fato real nas vidas de cada pessoa no dia a dia. De alguma maneira, as pessoas nos afligimos, ficamos conflituados, ficamos angustiados, ficamos deprimidos. E muitas vezes essas emoções negativas, vamos dizer assim, elas não nos permitem continuar em nossa caminhada cristã. Elas muitas vezes nos paralisam. E essa realidade, esse fato, também foi real na vida dos discípulos que andaram 3 anos com Jesus. Lembrem-se que nós já estamos nesta caminhada do Evangelho de João e nós já, este tema está acontecendo enquanto eles estão jantando, antes deles irem para o jardim do Getsemane e Jesus ser preso. Então eles estão em um ambiente familiar. Eles estão comendo, estão bebendo, estão conversando, Jesus está dando algumas orientações. E Jesus começa a fazer algumas declarações e diz assim: gente, é o seguinte, aqui no meio há um traidor. Alguém que vai me trair. E aí eles ficam todos como afligidos e questionando quem de nós é o traidor. E de repente Jesus diz o seguinte: daqui a pouco eu vou ser entregue nas mãos dos romanos para que eu seja condenado e vou morrer. E vou ter que sair deste mundo. Aí eles ficaram mais perdidos ainda. E mais ainda, diz, Jesus se dá a volta e olha para Pedro e diz: sabe o que, Pedro? Você vai me negar esta noite. 3 vezes, antes que eu cante o galo, você vai me negar. Então, assim, o coração dos discípulos estava totalmente perturbado. Eles estavam confundidos, afligidos, porque de alguma forma eles tinham colocado toda a sua esperança em Jesus. Eles tinham colocado toda a sua segurança nas mãos de Jesus. E como um refrão diz, eles tinham queimado as pontes, eles tinham quebrado os barcos, e eles não tinham mais como eles voltarem para trás. Porém, diante dessas declarações de Jesus, eles ficaram totalmente perturbados, afligidos. E isso foi evidente. Jesus viu isso na cara deles. Mas mesmo assim, os discípulos ainda eles tinham uma visão com relação a Jesus, com relação ao ministério messiânico, totalmente distorcida. Totalmente distorcida. Se vocês leem o livro de Atos, mesmo depois de Jesus ressuscitar, eles ainda estavam confundidos. O livro de Atos, capítulo 1, verso 6 e verso 7, diz assim: certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Jesus tinha acabado de ressuscitar. Ele passou 50 dias com os discípulos, confirmando sua palavra, ensinando algumas coisas, trazendo algumas, confirmando várias verdades. E ele disse: certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram. Surgiu uma pergunta de novo. Qual era a pergunta? É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? O maior conflito dos discípulos e dos judeus na época era restabelecer o reino terrenal. Tomar de novo o poder, o domínio sobre as nações e eles serem o top da época. E esse conflito estava acontecendo e os discípulos faziam essa pergunta: é agora que o Senhor vai devolver o reino de Israel? E Jesus respondeu, prestem bem atenção à resposta que Jesus deu aos discípulos: não cabe a vocês saber a ocasião que o Pai marcou com sua própria autoridade. Não sabe a vocês, não cabe a vocês saber a ocasião em que o Pai marcou com sua própria autoridade. O que ele marcou com sua própria autoridade? O que ele tinha marcado com sua própria autoridade, gente? Olha só o que diz aí.
Porém, quando venha o Espírito Santo, descerá sobre vocês e vocês receberão poder. Poder para quê? Para tomar o reino, para se tornar reis. Não, olhem só o que diz. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Serão minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os lugares mais distantes da terra. O poder do qual Deus estava falando não era um poder terrenal, não era um poder de domínio de terra, de negócios, mas era um poder para anunciar as virtudes daquele que tinha chamado eles das trevas para a sua maravilhosa luz. E Pedro confirma isso quando diz assim: vocês foram chamados das trevas, do reino das trevas, e foram colocados no reino glorioso, no reino maravilhoso de luz. Para quê? Para que vocês anunciem, para que vocês proclamem as verdades do Evangelho. Então, diante dessa situação que perturbava os discípulos, porque eles tinham colocado toda essa sua esperança, de repente pensando em que, puxa, não vamos a ser mais dominados pelos romanos, nem por nenhuma nação, mas nós vamos a dominar o mundo, nós vamos a ter um domínio sobre as esferas da terra, e nós vamos a poder avançar em esse domínio, e de repente vamos a poder ser mais ricos, mais prósperos, e a nação vai emergir de novo como uma nação rica e poderosa. Mas Jesus não tinha isso em mente. Esse não era o propósito de Jesus. E esses discípulos ficaram perturbados, porque quando ouviram dizer assim: peraí, há um traíra, o seguinte, eu vou morrer. Peraí, o rei vai morrer, o cara que possivelmente nos devolvia o reino vai morrer. O que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com a gente? Então, diante dessa perplexidade na qual os discípulos se encontravam, e Jesus percebendo essa realidade, esse desespero, ele trouxe uma palavra de calma, de consolo, de conforto. E ele disse: não fiquem aflitos. Não fiquem aflitos. A continuação, nós vamos ver alguns princípios elementares, alguns princípios fundamentais, que se tornariam essencialmente encorajadores na vida dos discípulos, mas também que são elementos que encorajam a minha vida como igreja hoje. Eu queria que você agora abrisse sua Bíblia, lá no livro de João, capítulo 14. Nós vamos ler alguns versículos, mas nós vamos avançar del verso 1 até o verso 31. Mas vamos ir lendo parte por parte para não tomarmos muito tempo, tá? Vamos a correr um pouquinho, que estamos um pouco sobre a hora. Então, quais são os princípios que deveriam ajudá-los a não ficar aflitos, não é? Por que os discípulos não ficariam com seus corações perturbados? Por que não deveriam ficar aflitos em seus corações? O que faria com que essa realidade no íntimo, nas emoções desses discípulos mudasse? Quais seriam as ferramentas que mudassem? Primeira coisa que eu encontro neste texto, gente, é o seguinte: versículos 1 ao versículo 4 diz assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos, eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então, um primeiro elemento que Jesus traz para encorajar os discípulos é dizer assim: sabe que há uma morada para vocês. Há um lugar de moradia eterna para vocês. As palavras de Jesus sobre o ânimo, sobre o consolo para os discípulos, vão do capítulo 14, deste capítulo que nós estamos lendo, até o capítulo 16. Capítulo 14 vai falar de toda essa parte do Espírito Santo, de tudo isso que nós vamos abordar agora. Capítulo 15 vai falar sobre a frutificação.
Capítulo 16 vai falar sobre a perseguição que os discípulos sofreriam. E o capítulo 17 vai fechar com a oração de Jesus para logo ele iniciar o capítulo 18 sendo preso. Então o Senhor Jesus queria que os discípulos tivessem paz ao pensar na morte. De maneira natural, ele se refere ao céu como a casa do Pai, onde há um lugar para todos. E eu queria que nós lêssemos este texto. Estava lendo um material e encontrei este texto que é bem interessante. Diz assim: um idoso escocês, morrendo, foi questionado sobre seus pensamentos sobre a morte. Ele respondeu: eu me importo pouco se eu vivo ou se eu morrer. Se eu morrer, estarei com Jesus. E se ainda estiver vivo, Jesus estará comigo. Pastor Batista da Inglaterra, escrevendo o livro do Lado Brilhante da Morte. E essa realidade, essa convicção clara, real, de quem entendeu o Evangelho da Cruz e sabe que a morte apenas é uma passagem para uma vida plena, melhor do que vivermos aqui na Terra. Essa convicção que os discípulos precisavam ter e não tinham. Eles tinham muitas perplexidades. Eles estavam aflitos porque Jesus estava falando que ia morrer. Após a ascensão de Jesus ao céu, e há mais de 2000 anos atrás, ele ainda está preparando um lugar para a sua igreja. Eles estão preparando um lugar para cada um de nós. Essa é a atividade dele. Ele diz: eu vou preparar um lugar para vocês. Ele deixa claro que eu estou indo preparar um lugar para vocês. E é assim que ele deseja que nós lembremos de Jesus, como aquele que está preparando um lugar para você e para mim no céu. Assim, Jesus nos fala de um lugar real, de um lugar habitável, onde ele iria primeiro. Lembram que Pedro disse assim: eu vou contigo. Senhor, eu vou contigo. E Jesus disse para Pedro: meu filho, você não vai comigo não. Você vai logo depois, agora não. Então Jesus foi, se antecipou, foi preparar um lugar para a gente, mas todos nós iremos a esse lugar, não é? Assim Jesus nos fala de um lugar que é de fato real, não é? E aonde nós posteriormente iremos, e os discípulos também foram, com certeza. Não se trata apenas de um lugar para fazer uma visita rápida, mas é um lugar onde será nossa morada eterna. João nos dá várias informações a respeito da peculiaridade desse lugar, em meio de todo um simbolismo que o livro de Apocalipse traz, não é? Então é bem interessante, se você ler os capítulos 21 e 22, você vai ver uma série de informações que João coloca, que obviamente tem muito simbolismo que a gente tem que analisar com cuidado. Mas, de qualquer forma, ela desperta e deve despertar, e com certeza despertou nos discípulos, um desejo profundo de estar naquele lugar. Alguém escreveu, eu não sei quem de fato, isto que diz assim: nenhum sítio na terra, nenhum sítio na terra para ser morar bem, consegue chegar perto do nível da qualidade da habitação que Jesus preparou para a sua igreja. Então nós achamos que nós, alcançando viver bem aqui na terra, muitas vezes alcançando a ter recursos e uma vida próspera, uma vida financeira boa, uma casa boa, e alcançar o máximo do que nós podemos alcançar na terra, achamos que já estamos felizes. Mas, gente, há coisas muito melhores que Deus preparou para a gente. Há coisas que são incomparáveis com aquele pouco que nós temos, ou muito que nós temos aqui na terra. De fato, nada, em nada se compara àquilo que Deus em Cristo preparou para nós. E há um único critério para que você e eu possamos usufruir disso. Sabia, gente? Há um único critério para que você e eu possamos usufruir das moradas celestiais. E esse critério é apenas crer. Eu queria voltar ao texto com vocês e dizer assim: não fiquem aflitos. Creiam em mim, creiam em Deus e creiam também em mim.
Na casa de meu pai há muitos quartos e vou preparar lugar para vocês. O único requisito para eu e você desfrutarmos daquelas moradas que Deus está preparando é apenas crer em Deus e crer em Cristo. Apenas isso. Apenas isso. Quem crê em Deus, vê a imagem, ou quem crê em Jesus, vê a imagem de Deus nele. E diante desse amor, dessa expressão de amor tão esmagadora, tão imensa, se torna fácil para você e para mim. Quando nós vemos a Jesus, a expressão do amor máximo, se torna fácil para nós entendermos o plano de salvação, mantermos nossa fé firme e encararmos essa passagem, esse tempo de vida aqui, com tranquilidade. E você, meu irmão, ainda está preocupado com o que vai acontecer no teu futuro? Ainda está preocupado com a morte? Você ainda tem dúvidas de qual será teu destino final? Pois bem, essas não são só as suas dúvidas, essas também eram as dúvidas dos discípulos. Eles também estavam com esses questionamentos. E diante disso, Jesus disse: vou preparar um lugar para vocês. Vou preparar um lugar para vocês. Nós não sabemos o tempo de vida que nós vamos ter. Mas com certeza um dia nós partiremos desta terra. Como Jesus estava pronto e a ponto de partir. E os discípulos conflituados estavam preocupados com essa partida. Nesta declaração, Jesus também nos inclui. Não se aflija diante de uma situação de morte. Não fique conflituado. Apenas desfrute de sua vida aqui, em sentido de fazer o bem, de fazer a vontade de Deus, como o Eduardo estava colocando, de obedecer seus mandamentos. E esteja pronto para partir, para curtir aquilo que é melhor. E viva aqui com responsabilidade, né? Como Paulo disse. Olha só este texto de Paulo. Olha só o que Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 21 ao 25. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós declaramos tudo isso, mas continua lendo. Por que quis isso assim? Por que Paulo entendia assim? Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então eu não sei o que devo escolher. Não sei o que devo escolher. Estou cercado de dois lados. Pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, que é bem melhor. O que é? Muita gente vive preso a este mundo, desesperado de não morrer. Mas Paulo vivia desesperado de partir, de ir logo com Cristo. Mas ele continua dizendo assim: porém, por causa de quem? Por causa de quem? Por causa de vocês, por causa da igreja. Paulo diz assim: por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Então, se nós entendemos o que Paulo está pensando e o que Paulo está escrevendo, nós estamos aqui só com uma tarefa. Mas nossa alma, nosso coração, nosso ser está clamando por estar com Jesus. Clamando de estar face a face, clamando de poder estar livre de todo esse sistema corrompido, o qual nos machuca, nos magoa, nos faz chorar, nos faz pecar, nos faz desviar. Mas nosso ser interior, no Espírito, clama por estarmos já com Cristo, onde não há mais pranto, onde não há mais pecado, onde não há mais nada que venha a contrariar os princípios de Deus, mas a própria presença de Deus está aí. Então, meus irmãos, o primeiro elemento que nós encontramos para não ficarmos aflitos é entendermos que estamos de passada por esta terra. Somos transeuntes. E enquanto estamos sendo transeuntes, sendo passageiros, estamos passando por este lugar, nós temos que cumprir a tarefa que Deus nos tem dado de anunciar o Evangelho para as pessoas.
de fazer com que aqueles que não conheçam, o conheçam, cheguem a Cristo, ouçam o Evangelho. E nós não devemos preocupar-nos se nós vamos morrer amanhã ou depois de amanhã. Mas nosso coração deve estar pulando por estar perto de Jesus o mais pronto possível. Segundo princípio, o segundo elemento que nos encoraja e que encorajou aos discípulos na época. Eu não coloquei texto, então você vai ter que abrir sua Bíblia, tá? Jesus, o único caminho. Versos 5 ao verso 14. Capítulo 14, do verso 5 até o verso 14. Diz assim, vou ler aqui com vocês. Então Tomé perguntou, Senhor, não sabemos onde é que o Senhor vai? Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora vocês me conhecem, conhecerão também o Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm me visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai e assim não precisaremos mais nada. Jesus respondeu, faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostra-nos ao Pai? Será que você não crê que estou no Pai e o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos, o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que eu lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E se vocês creem por causa das minhas palavras, ou se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Versículo 12. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará coisas que eu faço e até maiores do que estas. Pois eu vou para meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Então, nesses versículos surgem algumas perguntas. Aliás, neste texto surgiram 3 perguntas. Não é? Uma primeira de Tomé, dizendo assim, qual é o caminho? Não é? Uma segunda de Filipe falando assim, mostra-nos o Pai. Como nós sabemos do Pai? E uma terceira que vai surgir mais na frente de Judas, que não é Iscariotes, falando assim, por que não se manifesta ao mundo? Porque somente você vai se manifestar a gente. Então, diante destes 3 questionamentos, Jesus vai dar algumas respostas. Essas declarações deu lugar a essa inquietação de Tomé. Essa declaração foi, vocês conhecem o caminho para chegar à casa do Pai. Versículo 4. E aí Tomé ficou inquieto e parecia que não conhecia de fato. Né? E ele disse assim, Senhor, nós não sabemos como ir até lá. Mostra-nos o caminho. E aí Jesus disse assim, caramba, eu estou 3 anos com vocês e vocês não sabem o caminho. Vocês não entenderam que eu sou o caminho. Vocês não compreenderam isso até agora. Ainda hoje há muitas pessoas que continuam fazendo esses mesmos questionamentos que Tomé fazia. Qual é o caminho que nos leva ao Pai? Por qual caminho nós vamos chegar a Deus? E é diante desse questionamento que várias religiões se levantaram e vários atalhos surgiram para tentar dar uma resposta a esse questionamento. Né? Não, vamos por este atalho, vamos por este outro atalho, vamos tal. E Jesus, neste texto, deixa claro, eu sou o caminho. Não há mais caminho para avançar, para chegar, para ter relacionamento com Deus, se não é através dele. Só por Cristo nós podemos ter um relacionamento perfeito, pleno, com Deus, nosso Pai. Então, esse questionamento ainda hoje surge no coração das pessoas. E muitas vezes
As pessoas, por estarem aflitas, não conseguem vislumbrar, não conseguem perceber a revelação de Deus nas suas vidas. E aí ficam atoladas em atalhos que não conduzem a nada, senão ao inferno. Qual o caminho certo para seguir e encontrar Deus? Qual o caminho que nos guia para a vida eterna? Diante desses questionamentos, Jesus disse: eu sou o caminho. O fato é que há só um caminho, uma só verdade, uma só vida verdadeira. E essas verdades estão contidas em Cristo. Elas estão em Cristo. É Cristo o caminho, é Cristo a verdade. Cristo é o único meio de salvação para a gente, para a humanidade. Jesus é o caminho que nos dá certeza que iremos à casa do Pai. Não há outro caminho que nos leve lá. O caminho da religião, ela não nos conduz, a religião não nos conduz a canto nenhum, se não ser a convívio com o inferno e com o diabo. A religião nenhuma nos conduz a Cristo, ou a Deus. O único que nos conduz a Deus é Cristo. Ele é o único caminho. Mas Jesus deixou claro para os discípulos na época, e para nós também, que cremos nele, e ainda nos deu a certeza de que um dia iríamos a poder morar eternamente com Deus, nosso Pai. De fato, a declaração de Jesus não deixa espaço para a existência de qualquer outro mediador, de qualquer outro intercessor, de qualquer outro que possa nos levar a conectar com Deus. Não há espaço para esse tipo de pensamento aqui, é aquilo que Jesus está falando. Não há espaço. Alguém plenamente confiável é Jesus, e suas palavras são de plena confiança, e você deve confiar nele. Jesus ainda complementa todo este conceito de definição pessoal, dizendo sobre ele mesmo que ele é a vida. Jesus, nos capítulos anteriores, já tinha falado, no capítulo 11, quando estava na frente a Lázaro, falando com Marta, disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Cara, que incrível! É incrível pensar nisso. Como que você vai morrer e vai continuar vivendo? Esse é o mistério, esse é o amor de Deus, essa é a expressão de Deus para que você e eu façamos parte daquelas moradas celestiais e vivamos com Ele por a eternidade. O apóstolo Paulo também confirmou essa verdade a respeito de Jesus, dizendo o seguinte, eu não sei se eu coloquei o texto aqui, diz assim, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 até o verso 6, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, certo? O ser humano, Cristo Jesus, que deu a vida para que todos fiquem livres de seus pecados. Esta foi a prova, dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. Atos capítulo 4, verso 12, Lucas escrevendo, diz o seguinte, a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos, senão Cristo Jesus. Não há outro caminho que nos conduza, não há outro caminho que nos conecte, não há outro caminho que nos leve a essa intimidade de felicidade, de alegria, de salvação, senão é Cristo Jesus, nosso Senhor. Terceiro elemento, estou acabando, tá? Vou pular um pouquinho aqui. Vamos ler aqui esses textos. Eu queria que você acompanhasse comigo lá no versículo 15 e vamos ir até o 31. Diz assim, Jesus continuou, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver nem conhecer, mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e viverá com vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco, o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês.
A pessoa que aceita e obedece meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Então, Judas, a outra pergunta surge aqui. Então, Judas, não Iscariotes, perguntou: Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo que o Senhor é? Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedece a minha mensagem, e o meu Pai amará. E o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Deixo vocês a paz. E a minha paz que lhes dou, não lhes dou a paz do mundo, que o mundo dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. Vocês ouviram o que disse: eu vou, mas voltarei para ficar com vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres, sabendo que eu vou para o Pai, pois o Pai é mais poderoso do que eu. Digo isso agora, antes de que as coisas aconteçam, para que quando acontecerem, vocês creiam. Não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo, e ele não tem poder sobre mim. Mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e por isso faço tudo o que Ele manda. Levantem-se e vão sair daqui. Então, neste texto, nós encontramos algumas coisas interessantes. Primeiro, Jesus faz uma declaração de que Ele vai sair do mundo e vai deixar os discípulos. Os discípulos estavam perplexos com essa realidade, com esse fato. Mas Jesus vem anunciando e dizendo: há uma morada. Além de haver uma namorada, há um caminho para chegar ao Pai, onde eu também estou. E segundo, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou mandar a vocês um auxiliador. E esta palavra auxiliador, que em realidade a palavra é paráclitos, né, que se refere ao advogado, se traduz como advogado, mediador, defensor, conselheiro, encorajador, auxiliador ou ajudador. Essas são as traduções que teria, mas Paráclitos era aquele que iria ajudar, auxiliar, iria mediar, iria interceder pela igreja e pelos discípulos em todo momento. Então, agora bem, este Consolador estaria com os discípulos, e Jesus disse: eu vou enviar um Consolador, um conselheiro, um auxiliador, para que vocês não fiquem sozinhos, mas para que vocês caminhem com Ele. E vocês não apenas caminhem, mas para que vocês lembrem de todas as coisas que eu tenho falado. Mas para receber o auxiliador havia uma condicionante também. Lembram das primeiras condicionantes? A primeira, creiam, não é? Vocês, há uma morada, mas creiam em Deus e creiam em mim. Eu vou preparar uma morada. Havia uma condicionante. Agora há uma segunda condicionante para receber o Espírito. Diz assim: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito Santo. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que Deus quer dar a gente, porque de fato nós não obedecemos os seus mandamentos. É muito fácil obedecer mandamentos que nos dão prazer. É muito fácil obedecer diretrizes que têm a ver com nossos gostos, com nossos prazeres, com nossa forma de pensar. Mas é complicado obedecer quando eles vão quebrar seus paradigmas, quando eles vão ir contra você, em el sentido de você negar seus prazeres, seus gostos, seu estilo de vida muitas vezes, para poder você assumir o estilo de vida do reino. Então se torna difícil, não é?
se torna impraticável. De fato, obedecer aos mandamentos de Deus pela nossa própria conta é complicado, é impossível. E isso estava acontecendo, e isso aconteceu lá no capítulo 6, lembra? Capítulo 6, os últimos versículos, do versículo 60 até o 69, Jesus tinha multiplicado os pães, e de repente todo o pessoal saiu em procura de Jesus, e Jesus tinha sumido, e aí o pessoal foi atrás de Jesus, procurando Jesus, tal, e quando Jesus encontra a Jesus, Jesus diz assim: vocês vão ter que comer minha carne e beber meu sangue. E aí os que estavam seguindo, que quase 5.000 pessoas, começam a pensar e dizer, versículo 60, diz: puxa, não, esses mandamentos são duros, são difíceis. Primeiro de entender e segundo de obedecer. É impossível, não tem como. E Jesus, vindo, diz assim, percebendo toda essa situação no coração dele, dá a volta e diz assim: cara, vocês não conseguem obedecer? Então podem ir embora. E aí 5.000 pessoas deram a volta e foram embora. Deixaram a Jesus naquela ocasião. 5.000 e mais pessoas. Né? 5.000 homens, eu te contava. Mas 5.000 pessoas, vamos dizer assim, deixaram a Jesus. Foram embora. E quando Jesus ficou com os discípulos, deu a volta e disse aos discípulos: vocês também querem aproveitar agora a oportunidade de pegar a carona e ir embora também? Vai embora. E Pedro, usado por o Espírito Santo de Deus, disse: Jesus, aqui nós vamos sair, se o Senhor é o único que tem palavra de vida eterna. Gente, muitas vezes nós estamos na mesma situação que aqueles 5.000. Em nos momentos de conflito, de dificuldade, quando nós não queremos aceitar os mandamentos de Deus para nossas vidas, quando o pecado ou nossas emoções que são contrárias aos princípios de Deus falam mais alto, nós precisamos muitas vezes fazer nossas malas e cair fora. E muitas vezes as perguntas de Jesus ressoam em nossos ouvidos e dizem assim: cara, querem ir embora? Pode ir. Vai. Pegue suas coisas e vai. E de repente o Espírito fala no seu coração e diz: cara, onde vamos? Aonde a gente vai? Não temos aonde ir. Deus é o único que tem algo para nos dar. É só o Senhor Jesus que tem vida para nos dar. Onde que nós vamos ir? Pedro, usado por Espírito, disse: Jesus, aonde nós vamos ir? É o Senhor que tem palavra de vida eterna. Por isso que o Espírito Santo está em nós. Por isso que o Espírito Santo foi enviado para nos aconselhar, para nos acordar, para nos incomodar, para fazer com que nosso rombo não seja desviado do caminho que é Cristo, mas para que nossos pés se firmem, mesmo em nossos momentos mais difíceis, mesmo em nossos momentos mais angustiantes, mesmo em nossos momentos que nossos corações se desesperam, porque muitas vezes nossas emoções falam muito mais alto que nossa espiritualidade. Mas o Espírito vem e levanta nossos olhos para ver a cruz, para ver aquilo que Jesus fez. E nós dizemos: Senhor, onde vamos ir? Se só Tu tens palavra de vida eterna. E essa mesma posição deve ser a nossa posição. Essa mesma postura que Pedro naquela ocasião tomou deve ser a nossa postura. Aqui nós vamos seguir. A obediência aos mandamentos de Cristo traz bênção de Deus, porque Ele alegra nossas vidas. Obedecer os mandamentos, Ele traz como fruto alegria imensa, além da salvação. Alegria de saber que estamos fazendo o correto, que estamos andando com Jesus. A obediência, como o Eduardo aqui está assinalou, é um sinal de nosso amor por Jesus. Eu sempre falo para o meu filho assim, é uma coisa que eu aprendi com Deus, e muitas vezes meu filho faz alguma coisa que não me agrada, assim, tal. E quando ele vai resolver, ele não vem pedir perdão, ele vem me dar um abraço e dar um beijo. Pai, te amo.
E eu falo para ele: filhão, não é falar eu te amo. O amor se expressa na obediência. Não é apenas dizer te amo. É obedecer os mandamentos. Então, essa obediência mostra de que você e eu amamos a Deus. E isso é o que Jesus estava dizendo. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E, olha só, entenda essa implicação. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me revelarei, eu me mostrarei a Ele. Sabe por que muitas vezes a gente não tem uma revelação de quem é Cristo em nossas vidas, de fato, real? Porque nosso amor é mesquinho, medíocre, com relação a Deus. Porque nós não obedecemos, não amamos a Deus verdadeiramente. E Ele quer se revelar a nossos corações. O auxiliador os ajudaria a cumprir os mandamentos. Como eu disse, não há como nós obedeçamos a Cristo se não houvesse uma ação do Espírito em nossas vidas. Humanamente nós não conseguimos obedecer os mandamentos de Jesus. Já tendo o Espírito não conseguimos. Tropeçamos. Nos esbarramos nas nossas dificuldades. Então o auxiliador veio para isso, veio para ajudar-nos a cumprir isso. Esse mesmo Espírito os faria lembrar das palavras que Jesus tinha dito ao longo desses 3 anos com eles. E esse mesmo Espírito, gente, que ainda hoje, quando você e eu sentamos em nossas camas, em nossas cadeiras ou em qualquer lugar e começamos a meditar sobre a palavra, esse é esse mesmo Espírito que traz sua revelação às nossas vidas. Esse é esse mesmo Espírito que nos ajuda a memorizar e a lembrar em nos momentos de conflito, quando, puxa, de repente vem uma palavra. Com certeza você já teve várias experiências com relação a isso. Eu tive várias experiências, mas uma que marcou foi em um momento dado que estava orando por uma pessoa e de repente o diabo falou ao meu coração através dessa pessoa e diz assim: você não tem autoridade sobre mim, porque você é isto. Só que 2 horas antes desse fato, quando eu estava fazendo meu devocional, Deus me deu uma palavra: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quando o diabo falou essa situação por a boca dessa pessoa, eu estava a ponto de recuar, quando de repente o Espírito Santo trouxe essa palavra ao meu coração de novo. Disse assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Eu disse para o diabo: diabo, você não tem mais autoridade sobre a minha vida. Você não tem nada a falar sobre mim. Então sai dela. E a pessoa ficou liberta aquela vez. Essa foi uma de várias situações que eu experimentei. E é o que nós precisamos experimentar e vivenciar em nosso relacionamento com Deus. É para isso que nós estamos. É para isso que o Espírito está. Quando você lê, você é enriquecido, o Espírito traz a memória, faz com que você grave, memorize. E quando você está em uma determinada situação, sem Bíblia em tuas mãos, sem Bíblia em lugar nenhum, mas a palavra do Senhor ficou gravada em teu coração. E o Espírito Santo vai usar essa palavra para abençoar, vai usar essa palavra para destruir as obras do mal, vai destruir essa palavra para derramar graça sobre aquele que está em desgraça. Pedro diz o seguinte, só para fechar aqui. Segunda carta de Pedro, diz assim: acima de tudo, porém, lembre de isto: ninguém pode explicar por si mesmo, pense bem, ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana. Mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Essa é a garantia que nós temos como igreja. Essa é a garantia que Jesus nos deixou para a igreja. É o Espírito que nos guia. É o Espírito que nos ajuda a entender os mistérios que a palavra de Deus tem nos ensinado. Quantos de vocês, al igual que eu, temos lido a Bíblia antes de ser cristão? Eu não sei, você de repente leu várias vezes. Eu li inúmeras vezes a Bíblia antes de ser cristão. Mas me pergunto se eu aprendi alguma coisa, se eu entendi alguma coisa. Eu não entendia nada. Não tinha compreensão nenhuma. Nada, não entendia nada. Porque não tinha uma revelação do Espírito Santo. Agora é diferente. Cada vez que leio algo novo acontece.
Cada vez que leio uma nova revelação aparece. Não de mim, de Deus. Numa mesma palavra. Numa mesma palavra. Então, gente, só para fechar aqui. Neste capítulo 14, nós vimos então que Jesus, em um claro tom de despedida, fala tudo isso que nós ouvimos aqui. E nos mostra como Jesus lidou com essa profunda separação, com essa profunda dor da separação que se manifestou no coração dos discípulos. Ele conduziu os discípulos a entenderem 3 coisas. Primeiro, uma morada celestial preparada para a igreja. Que seu caminho, sua passagem por esta terra é temporal. Mas há uma morada eterna para a igreja. Segundo princípio que ele nos ensina aqui, é que só existe um caminho para ir, para ser relacionado com o Pai, é Jesus Cristo. E um terceiro princípio é que sua presença física seria substituída pelo Espírito, que nos auxiliaria em nossas fraquezas e nos conduziria a toda a verdade. Nos levando assim a entender a vontade de Deus para sermos plenamente felizes. O entendimento das verdades trazem alegria aos nossos corações.